E não é de hoje que alguns problemas de saúde mental impedem muita gente de trabalhar, né? Mas quando isso acontece, o que fazer para não ficar sem renda e conseguir sobreviver? Existem alguns benefícios para esses casos. Bora conferir agora quais são. É muito importante essa pauta porque os problemas de origem de saúde mental passam a aparecer na fila do INSS entre as causas que mais ocasionam afastamento do trabalhador no mercado de trabalho. E aí o INSS, por sua gama de benefícios, oferece também o auxílio-doença, o BPC, por exemplo, para quem não contribui. Então, o trabalhador e quem não contribui pode sim pleitear junto ao INSS esses benefícios. Nos primeiros sintomas, o ideal é buscar um atestado ou um laudo médico, buscar um médico especialista para ele fazer o correto diagnóstico e aí com o laudo ou atestado em mãos, ele pode dirigir-se ao INSS ou ligar na central 135, até no aplicativo também, Bruna. No meu INSS Digital, ele pode fazer o agendamento da perícia médica e solicitar o seu afastamento. É importante sempre mencionar que, no caso dos trabalhadores seletistas, os 15 primeiros dias de afastamento, quem paga é a empresa. Então, se você, por exemplo, recebeu um diagnóstico de depressão e o teu médico recomendou você se afastar por 6 meses, por exemplo, para fazer o tratamento. Então, os 15 primeiros dias, quem vai pagar é a empresa e a partir do 16º, você recebe pelo INSS. Então, por isso que é importante o trabalhador não dormir no ponto, já correr para o INSS para fazer o agendamento da perícia. Quais são os problemas mais comuns, por exemplo? Entre a lista de benefícios concedidos pelo INSS por problema de, natureza de saúde mental, eu posso listar aqui a esquizofrenia, o transtorno ansioso, que as pessoas conhecem popularmente como a crise de ansiedade também, a depressão, o pânico. Então, são sintomas cada vez mais, infelizmente, comuns que terminam tirando o trabalhador do mercado de trabalho. Alfa, a gente fala sobre benefício, mas a gente também não pode deixar de falar sobre aposentadoria. Esse tipo de problema pode gerar uma aposentadoria precoce, por exemplo? Por exemplo, no caso de uma pessoa que recebeu o diagnóstico de depressão, é natural que essa pessoa faça o acompanhamento médico e aquele ajuste terapêutico, aquela medicação que seja prescrita, devolva ao trabalhador a sua capacidade, ou seja, você conseguir retornar ao mercado de trabalho. Contudo, há alguns casos em que as pessoas, mesmo fazendo o uso do medicamento adequado, não conseguem mais retornar ao mercado de trabalho. Então, a medicação ela vem mais como um paliativo para garantir uma sobrevida. Então, esse grupo de pessoas que não conseguem mais voltar para a função que desempenhava antes, infelizmente, tem que aí receber a aposentadoria por incapacidade permanente. É um processo complicado ou é mais simples? O procedimento no INSS, ultimamente, ele tem ficado mais conflituoso, porque o número de perícias cresceu gigantescamente. Então, nesse caso aí, o INSS está com a pauta de perícias excessiva. E aí termina sendo sua perícia marcada para um período mais para frente, e aí faz com que o trabalhador tenha que aguardar mais. Porém, o INSS tem um prazo para responder o teu requerimento. No caso do benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, por exemplo, o prazo é de 45 dias. Então, passou desse prazo, o INSS não respondeu, aí você pode buscar a Defensoria Pública ou um advogado particular para que você consiga obrigar o INSS a cumprir o prazo que foi estabelecido. Orientações importantes para todos os trabalhadores, né?